Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje, tá, gente? Eu resolvi fazer esse vídeo com o intuito, né, principal de falar sobre a consciência negra, né? Que é o, o dia, né? O dia que se passou agora, né? Foi o dia da consciência negra. E eu achei necessário, né, falar um pouquinho sobre o tema, justamente, né, pelo motivo, né, de tanta violência, né, que a gente vê, e inclusive na véspera do dia, né, ainda ocorreu mais um caso de violência contra um homem negro. Embora a gente não saiba com absoluta certeza se a motivação foi realmente o racismo ou se foi o despreparo deles, né, como guardas, né, como vigilantes, tá? Então não dá para a gente afirmar com absoluta certeza, mas com certeza o racismo estrutural, né, que está enraizado na nossa sociedade, motiva, né, atitudes desse tipo, tá bom? Tá? Então, infelizmente, é mais um rapaz que vai para a estatística, embora, ao que tudo indica, ele estivesse destratando, né, uma funcionária do Carrefour, mas a gente não pode afirmar com absoluta certeza que se foi um crime de racismo, né, propriamente dito, mas o racismo estrutural está aí, né, não tem o que se discutir, né, a gente sabe que as estatísticas, elas são evidentes, né, não tem o que você falar, né, quando a gente fala de estatística, a gente sabe que é matemática, não tem o que você discutir, né, com relação a isso, né. Então, segundo dados do PNAD, né, negros são definidos pelo IBGE como pardos e pretos, né. Então são aquelas pessoas realmente pretas, né? E os pardos que são, né, antigamente chamados de mulato, né, seriam esses que seriam os negros, tá? Hoje em dia, segundo o IBGE, né? E eles têm maiores dificuldades de acesso à moradia, né? Isso economicamente falando, aí historicamente a gente também fala sobre isso, mas tem gente que acha que não tem nada a ver. Mas a gente sabe que, historicamente falando, desde a época da escravidão, nunca foi dado a mesma oportunidade que foi dada para o branco. Né? Daí o motivo das políticas afirmativas, não é questão de coitadismo do negro, né? Como alguns imbecis falam por aí, né? Com todo respeito a quem não é imbecil, mas que concorda com esse tipo de coisa, tá? Então as políticas afirmativas, elas têm o objetivo de corrigir algumas disparidades, né? E, infelizmente tem gente que se aproveita da situação, assim como tem gente que se aproveita do Bolsa Família, né? E acaba distorcendo aquilo que seria algo que seria para aqueles que realmente precisam de uma ajuda, tá bom? Não adianta você vir me falar que é o mesmo caminho, um rapaz que estuda no Jean Piaget na Ponta da Praia em Santos, né? E aquele rapaz que estuda num colégio estadual, né? Você vai lá você passa em frente à escola, né? O Jean Piaget, o exemplo que eu citei agora, você não vê nenhum negro na fotografia. Então isso é um fato, né? A cor da pele está ligada também com a questão socioeconômica, né? Não adianta você querer tapar o sol com a peneira, achar que a gente está na Noruega, né? Como alguns acham que estão, né? O próprio presidente da Fundação Palmares, que é contra as políticas afirmativas, que é contra o Dia da Consciência Negra, né? Parece até que o cara não é negro, tá? E os argumentos que ele usa são bastante banais, né? Para um cara que se diz jornalista, tá, gente? Então, independente de qualquer situação do Dia da Consciência Negra, né? É um dia para a gente pensar, né? O que a gente vai fazer com os nossos negros usando a frase do Milton Santos, tá? Tá bom? E o nome do rapaz, infelizmente, que acabou sendo morto, né? Pela violência dos vigilantes, tá? É um rapaz chamado João Alberto, pai de família, tá? Enfim. E mais uma vez no Carrefour já teve o outro caso do espancamento lá do cachorro, né? E é assim, né, gente? Uma hora a violência vai estourar, né? De algum lado, né? Como ocorreu lá nos Estados Unidos, George Floyd, né? Uma hora as pessoas vão começar a reagir. E aí, essa maré de violência vai conseguir ser estancada? É uma boa pergunta para se fazer, né? Porque alguém tem que tomar alguma atitude nesse sentido. Agora também existem os oportunistas de plantão, né? Os políticos que querem se aproveitar de um fato desse para poder engrandecer a sua própria campanha. Né? Não vou citar nomes, mas já apareceram um monte daqueles que nunca se preocuparam com uma situação desse tipo e querem lucrar em cima, né? Da desgraça alheia, né?
capitalizar isso politicamente falando, né? Tanto do campo da esquerda quanto do campo da direita. Isso também não se faz, tá? Então uma coisa, outra coisa, usando a frase de um sujeito aqui de Cubatão, né? Então é isso, tá bom? Mas enfim, gente, exemplo do George Floyd, João Alberto é mais um que vai para a estatística no Brasil, infelizmente, às vésperas do Dia da Consciência Negra. Não sei se vocês sabem, o Dia da Consciência Negra faz menção, né, a Zumbi de Palmares, foi no dia 20 de novembro de 1795, tá, que morreu o Zumbi, né, o Zumbi de Palmares, o grande nome, né, da cultura negra no Brasil, tá, aquela história, né, que nós contamos nos livros didáticos, tá, enfim, tá, gente, 1695, tá, me corrigindo, então. O que aconteceu, gente? O quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que o Brasil já teve, né, para onde os escravos fugiam buscando a sua liberdade, né. Há controvérsias históricas, dizendo que no quilombo tinha escravos, né, seria a reprodução do modelo africano, já que na África tinha escravos, mas não é a mesma coisa que você pegar alguém, tirar da África e jogar num outro continente. Então são situações completamente diferentes, né. Claro que você poderia ter buscado outra figura negra para representar o movimento negro, por exemplo, Luiz Gama, né, que eu considero o maior nome da cultura negra no Brasil, né, Luiz Gama. Mas eles escolheram Zumbi, então a gente tem que respeitar, tá bom? Enfim, gente, então faz menção ao dia da morte de Zumbi de Palmares, o último líder do maior quilombo que o Brasil já teve, tá bom? Então, por isso é o Dia Nacional da Consciência Negra, tá bom? Então não tem ninguém que tenha o direito de fazer, desmerecer nessa data, muito menos uma pessoa negra como o senhor Sérgio Camargo, presidente justamente da Fundação Palmares, né, que realmente é muito triste, tá? Mas enfim, gente, existe um racismo estrutural no Brasil, né? Isso é tema da sociologia, da filosofia, da história, né? Enfim, não adianta você querer achar que isso é coisa da esquerda, a esquerda que está inventando, né? Isso não é uma invenção, né? A gente sabe que existe as palavras que são usadas com o sentido de ofender as pessoas negras, escurinho, azulzinho, pretinho, né? Pretinho sujo, né? Tem até uma música da Capoeira, né, que fala sobre isso, que o cara questiona esse fato. Enfim, mas tem gente que tenta tapar o sol com a peneira, como eu acabei de falar, né? Então a gente, na verdade, né, quando a gente fala de consciência negra, a ideia não é propagar ressentimento social, vitimismo, né, nada disso, como esse camarada falou, né? O próprio vice-presidente Mourão, né, também afirmou que não existe racismo no Brasil. Então são frases, né, palavras que você percebe que tem uma má intenção por trás disso, né? Defender algumas ideias de uma suposta democracia racial, né? Que é um pensamento antigo, né? Alguns pensadores, alguns sociólogos do início do século XX pensavam dessa forma, mas você falar disso agora no século XXI não faz o menor sentido, né? Gilberto Freire falava isso, né? O grande escritor da obra Casagrande Senzala, né? Sobrados e Mucambos, ele falava isso, da suposta união das três raças, né, que não existe, né? Hoje em dia a gente sabe que nem raça existe, tá? Então essa suposta amizade entre as três raças não existe, né? Existe sim a questão econômica, existe, né? Como eu falei, a cor da pele infelizmente está relacionada com a questão socioeconômica, né? Um negro rico ele é tratado como branco enquanto ele tiver dinheiro, enquanto não estiver numa situação em que ele não possa se defender, porque existem casos lá fora do país de jogadores, né? Aqui no Brasil mesmo, você vai dizer que um jogador de futebol de um grande clube, ele não é rico? É claro que é rico, né? Então a questão socioeconômica, para a pessoa chegar do outro lado da internet e xingar ele, tem vários exemplos de gente bem sucedida financeiramente e que foi maltratado, chamado de macaco, né? Eu lembro o exemplo do jogador lá do São Paulo, né? O Grafite, né? Que hoje é comentarista, a própria Ludmilla, né, funkeira, então, enfim, então, são exemplos, né, a pessoa xingar o outro, injúria racial, né, que a gente chama, tá? Então não adianta você tapar o sol com a peneira dizendo que não existe racismo. Eu conheço gente que foi entregar coisa do supermercado num apartamento no Gonzaguinha,
E quando chegou lá, a dona do imóvel disse que não queria nenhum pretinho lá, nenhum escurinho levando pacote para ela, né? Então, aí você dizer que não tem racismo, né? Você tá de brincadeira comigo, né, gente? Ainda mais num país que nem o nosso, tá bom? Então, são só exemplos, né? A gente já presenciou, ou já ouviu falar, né? Tem um outro exemplo, um grupo de capoeira antigo, o qual eu treinava, né? Fala, uma vez eles voltavam de bicicleta do Maitá, e um monte de gente, né? E aí o que ocorreu? Um deles, né? Inclusive foi o primeiro professor que eu tive na capoeira, junto com o mestre Cabrito, não vou citar o nome, né? Mas ele passou por uma situação chata, né? Porque quando passou no pedágio, o pessoal, alguém de dentro do pedágio lá da Ecovias, ali na altura do Maitá, gritou, seu preto! E aí todo mundo voltou de bicicleta, né? E aí o que ocorreu? O rapaz que gritou, né? Ficou intimidado, né? Claro, claro que ficou intimidado. Ele falou besteira, e aí depois não. Já pensou se essa turma toda de capoeirista resolve dar uma surra nele? Né? O que ocorreria? Então, e ele fez por merecer, né, gente? Isso não se faz, injúria racial, xingar o outro, né? Tá? Isso não se faz, tá bom, gente? Então, a gente sabe que as abordagens policiais são voltadas principalmente para o negro. A gente não sabe exatamente o que se aprende no quartel, né? Mas a gente sabe que a injúria racial é uma das faces, né, da violência policial também, né? Tem vários exemplos aí. Você não trata do mesmo jeito um menino de olho azul, independente da classe econômica dele, tá, gente? É diferente o tratamento, tá, gente? A gente que estuda já presenciou cenas, né? Tem uma imagem que eu lembro há uns anos atrás, né? De um jogo, eu acho que era Flamengo e Vasco, há muitos anos, tá, gente? O jornal Lance. Essa foto ganhou até prêmio, porque o policial negro, ele vai, ele tá afastando a torcida que tava brigando, a torcida do Vasco e do Flamengo. E ele tava com uma espada na mão, da cavalaria, né? E tinha um rapaz branco e um rapaz negro. O rapaz negro estava sentado, quieto, no canto dele. E o branco que estava provocando a PM. O que o policial negro fez? Ele veio com a espada e deu justamente no rapaz negro que estava sentado quieto. E o branco ele não atacou. Então você vai me dizer o quê? Que não existe racismo? Racismo muitas vezes por parte do próprio negro, né? Esse policial não se sabe o que ele aprendeu no quartel. Tá, gente? Não estou dizendo que todo policial é desse jeito, mas alguns treinamentos da PM, né, usam a ideia de suspeito, um rapaz que é negro, né? Até agora eu não estou entendendo, então tem que se rever o treinamento, né, de policiais, de vigilantes, né, enfim, tá? Isso não se faz, tá bom? A gente está no século XXI e a gente espera que as coisas mudem, tá? Para melhor e infelizmente, mais um caso que eu falei no início do vídeo, né, do rapaz João Alberto, né, agora às vésperas do Dia da Consciência Negra. Tudo bem? Vamos continuar, hein? Fica aí que tem mais um vídeo.